George Miller, um missionário inglês, nascido em 1805, numa família de pais não cristãos. Logo na sua adolescência, George Miller teve períodos bem conturbados, viveu preso a diversos vícios, chegou a ser preso inclusive por 24 dias, mas aos seus 20 anos de idade, quando ele foi visitar um culto cristão, ele percebeu que haviam muitas pessoas de joelho clamando a Jesus Cristo, e aquilo tocou profundamente seu coração. Ele foi comovido por Deus e convencido da sua maldade, convencido do seu pecado. Logo após isso, ele acabou indo se hospedar num orfanato bem conhecido daqueles dias, de um homem temente a Deus, que sustentava as suas crianças somente por meio da provisão que vinha da parte de Deus. Não existia nenhuma fonte de lucro naquele orfanato, e George Miller foi profundamente convencido por Deus de que ele tinha uma missão, de que ele tinha sido chamado por Deus para servir as crianças, porque afinal de contas o seu ministério foi guiado por aquilo que nós conhecemos no Salmo 81, que diz que Deus é o pai dos órfãos. E George Miller se lançou nessa missão, nessa realidade, e era um homem profundamente apaixonado por Deus e pelas Escrituras Sagradas, sendo que ele mesmo conta que no final da sua vida ele leu a Bíblia mais de 200 vezes inteira, sendo que 100 dessas vezes foram de joelhos. Ele amava as Escrituras. George Miller começa então a alimentar algumas crianças às 8 horas da manhã todos os dias e reúne elas depois para mais um tempo de oração e de meditação nas Escrituras Sagradas. Ele começa aquilo que era um orfanato com cerca de 40 pessoas. Isso vai tomando ainda uma proporção gigantesca, e nesse momento George Miller pede então a Deus que lhe dê condições de abrir o seu orfanato, e Deus assim o abençoa. Logo 3 meses depois de que George Miller se coloca diante de Deus para pedir esse orfanato, Deus abre portas e ele consegue então iniciar o seu orfanato. O que é incrível na história de George Miller e na sua obra é que ele nunca rejeitou uma só criança. Todas as crianças que vinham até o orfanato, ele as aceitava, ao ponto de chegar a quase 400 crianças em seu orfanato, e ele dependia única e exclusivamente da provisão de Deus para isso. Certa vez, num dia pela manhã, ele não tinha provisão de alimentos para alimentar suas crianças no orfanato, e ele sentou à mesa com as crianças, deu graças pelo alimento, clamou a Deus, e logo em seguida parou então na frente do orfanato uma provisão de pães suficientes para alimentar aquelas crianças. E o padeiro disse para ele que os pães eram para a casa real e haviam ficado muito assados. E então George Miller recebe aqueles pães e diz: foi Deus quem assou esses pães para as nossas crianças. É incrível perceber a fé desse homem. Ele viveu profundamente envolvido com essa obra de abençoar crianças em estado de fragilidade. Mas George Miller não foi somente o missionário dos orfanatos. Ele lutou para construir uma junta de mais traduções de Bíblia, de envio de escritura para os povos estrangeiros, de instrumentalização das escolas bíblicas dominicais. Aos 69 anos de idade, ele inicia as suas viagens para a proclamação do Evangelho. E George Miller viajou por cerca de 42 nações e pregou o Evangelho diretamente a mais de 3 milhões de pessoas. Aos seus 93 anos de idade, George Miller, sem nenhum aspecto de dano físico, de cansaço físico, então é recolhido por Deus e é chamado por Ele, e as suas obras falam até os dias de hoje.